Você recebeu um diagnóstico ruim, uma sentença de morte. Não, 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 isso aí não vale nada. Isso não vale nada. Creia nisso. O que vale é a palavra do Senhor. Ele tem a última palavra. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo. Prontos para mais uma reflexão nessa sexta-feira linda, abençoada. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber nossas notificações. Sempre que houver um vídeo novo, você vai ser notificado. Deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema. Compartilhar essa mensagem com seus contatos, nas suas redes sociais, WhatsApp, seus amigos, seus familiares. Divulgue. Se ela abençoar a sua vida, abençoe outras. Compartilhe. Amém? Hoje eu quero falar sobre sentenças. Você tem alguma sentença na sua vida? Algo que disseram é assim e pronto, vai ser assim. Às vezes um diagnóstico. Qual a sentença que você tem na sua vida? Às vezes a gente é confrontado com as nossas sentenças. Eu quero refletir com você hoje num texto que a gente encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, quando Jairo faz um pedido a Jesus. Essa passagem se encontra a partir do verso 21, capítulo 5, do Evangelho de Marcos. Verso 21 diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Eu me identifico demais com esse homem por ter uma filha de 12 anos, essa história, a minha tem 13. Então eu fico imaginando o coração desse pai que encontra em Jesus a solução para a enfermidade da sua filha, que estava à beira da morte. E a Bíblia diz que ele faz um pedido insistente: Jesus, vem, impõe as mãos sobre minha filha, ela vai ser curada. E Jesus vai com ele. Olha que alegria. Só que no meio do caminho aparece uma mulher também querendo ser curada. E atrasa a ida deles à casa de Jairo. E eu imagino o coração daquele pai. Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar sua filhinha, e no meio do caminho aparece uma mulher. Jesus foca a atenção nessa mulher, perde um tempo ali com ela, e aí acontece o que a Bíblia relata a partir do verso 35, quando a Bíblia diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, porque a menina tinha morrido. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus às vezes faz umas perguntas que eu, sinceramente, não entendo. Por quê? A criança não está morta, mas dorme. Olha aqui, que sentença doida.
e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Olha que sentença. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Eu me coloco no lugar de Jairo quando eu leio essa passagem e eu imagino o conflito que ele não viveu no seu coração. Quando a Bíblia diz lá no verso 36, Jesus ele recebe junto com Jairo a notícia de que a menina é morta. Eles estavam indo para a casa de Jairo quando chegam alguns da casa do chefe da sinagoga, o Jairo, e falam assim: Jairo, acabou. Não incomodes mais o mestre. A sua filha morreu. E aí no verso 36, Jesus diz assim, a Bíblia diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu entendo aqui que num momento Jairo está diante de duas verdades, duas sentenças. Era fato que a filha sim estava morta. Aqueles que trouxeram essa mensagem provavelmente eram homens de confiança de Jairo, e eles trazem a notícia: Jairo, a menina morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas, na sequência, a Bíblia diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, disse: não temas, crê somente. Jairo está nesse momento diante de duas verdades, de duas sentenças, e ele precisa fazer uma decisão. E muitas vezes nós, eu, você, nos encontramos diante de situações que são sentenças nas nossas vidas. E muitas vezes essas sentenças, elas são sentenças de morte. Morte de um casamento, morte no sentido de uma perda, uma falência, um filho perdido nas drogas, um casamento que acabou, um diagnóstico de uma doença ruim que talvez você tenha recebido, um câncer, e aí você precisa lidar com uma sentença de morte na sua vida. Mas fato é que Jesus muitas vezes ele tem outra palavra acerca das nossas sentenças. Sabe essa sentença que você recebeu? Que diz que não tem mais jeito, que é o fim, acabou. Eu pergunto para você, qual a sentença que o Senhor Jesus tem para essa sua situação? O que a palavra de Deus diz acerca da situação que você está vivendo? Uma sentença. E a gente tem tantas outras sentenças que foram revertidas na palavra de Deus. O que dizer sobre Lázaro, lá em João 11, quando Jesus vira para Marta e fala: se creres, verás a glória de Deus, diante de uma situação de morte de 4 dias. Essa é a sentença que o mundo, que a vida havia dado para Marta e Maria. Lázaro morreu, é fato. Já está enterrado de 4 dias. Aí Jesus chega e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Marta entende aí que Jesus está falando da ressurreição dos últimos dias, quando todos ressuscitaremos, mas Jesus vira para ela e fala assim: não, 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 não.
Se creres, verás a glória de Deus. Uma sentença de morte como contra uma sentença de esperança que Jesus ali está ministrando a ela naquele momento. Qual a sentença você tem na sua vida? O que dizermos também do filho da viúva de Naim em Lucas 7, que estava indo num cortejo já dentro de um caixão? Jesus olha aquela mãe chorando, se compadece dela, toca o esquife e aquele menino ressuscita. O que dizer do servo do centurião em Mateus 8, que estava enfermo, sentenciado à morte? Jesus, com uma palavra, de longe, cura aquele servo. Qual a sentença que você tem na sua vida? Qual a situação de morte que você está vivendo? Jesus pode reverter todo e qualquer caso. Não há impossíveis para Deus, não há caso difícil para Ele. Duas sentenças, mas nós precisamos escolher com qual nós ficaremos. E uma vez escolhida a sentença, nós precisamos descansar, adorar e glorificar ao nome do Senhor. Você recebeu um diagnóstico ruim? Uma sentença de morte? Não, 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 isso aí não vale nada. Isso não vale nada. Creia nisso. O que vale é a palavra do Senhor. Ele tem a última palavra. Acho interessante nesse texto que a gente acabou de ler da menina, que quando Jesus recebe aquela notícia dos chefes, dos servos do chefe da sinagoga, a Bíblia diz que sem acudir a tais palavras, ele nem dá crédito. E você tem dado crédito para sentenças de morte sobre a sua vida? Não dê, não dê. Quem tem a última palavra sobre qualquer diagnóstico é o Senhor. Ele sim tem a última palavra. Você já buscou nele essa palavra para entender o que ele tem para a sua vida? Seja o que você estiver enfrentando, seja o que disseram para você nessa situação. Ah, esse casamento não tem mais jeito. Ah, esse moleque não vai endireitar nunca. Você está com essa doença e você vai morrer. A última palavra sobre toda e qualquer situação, quem tem é o Senhor. Busque nele essa palavra e descanse nela. Amém? Que o Senhor te abençoe.